professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre o processo de dependência do Brasil. Bom, para falar do processo de dependência, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu assim. Vamos voltar um pouquinho. Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. O que é isso? Nenhum país da Europa pode fazer comércio com a Inglaterra. Só que Portugal era muito dependente comercial da Inglaterra. Não só na questão do comércio de produtos mesmo, mas também o empréstimo. Tinha muitos empréstimos, muito dinheiro ligando Portugal à Inglaterra. E aí Portugal faz o quê? Vai e se rebela, fala, não, vamos continuar. Fura o bloqueio continental. Com isso, Napoleão vai invadir Portugal e aí a corte sai de Portugal e vem para o Brasil. Se estabelece a corte portuguesa no Rio de Janeiro. E aí isso traz uma série de modificações aqui para o que era antes colônia e vira sede do Império Português. Então, um monte de coisa é feita, criação de bancos, de biblioteca, tenta se instaurar aqui no Rio de Janeiro moldes, né, para a realeza da corte. E o que isso vai gerando? Vai gerando que Portugal vai ficando cada vez mais largado de lado. Não estava mais a figura do rei lá, não tinha mais aquela figura. Bom, tudo isso para a gente chegar na Revolução do Porto. O que foi a Revolução do Porto? Dom João VI, ele estava aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, desfrutando junto com a sua corte de todos os privilégios. Então ele estava estabelecido, estava longe, né, de todos aqueles acontecimentos da Europa, de Napoleão que invadiu Portugal, não estava sentindo, né, aquela interferência de Napoleão depois da invasão a Portugal. Só que os portugueses continuavam em Portugal. Tinham perdido o monopólio do comércio brasileiro e tinha interferência inglesa nas decisões de Portugal. Por quê? Sempre lembrando que Portugal era muito dependente economicamente da Inglaterra. Então você via o seu rei tá além mar, né, construindo, mudando o que antes era apenas uma colônia, agora virou sede do governo português. E aí você, português, está lá em Portugal sem rei e vendo a Inglaterra se meter em tudo que é assunto. O que acontece? Essa insatisfação explodiu em 1820 um movimento conhecido como Revolução Liberal do Porto. Porto o quê? Cidade de Portugal. Os revoltosos portugueses convocaram eleições para as cortes. E aí a maioria dos deputados das cortes portuguesas decidiu que Dom João VI devia voltar imediatamente para Portugal. O que acontece? Eles vão, fazem uma revolta e falam o seguinte, não, nós precisamos do nosso rei de volta. Dom João VI, volte imediatamente. Isso foi, tá, a Revolução do Porto. Esse movimento em Portugal para a volta, para a saída do rei Dom João aqui do Brasil e voltar para Portugal. Participação brasileira nas cortes. Vamos lembrar o seguinte, Brasil tinha sido elevado à condição de Reino Unido de Portugal. Então não era mais uma mera colônia, tá? Ele agora também estava nessa condição de Reino Unido. Então os deputados políticos brasileiros sabendo desse movimento, né, Revolução Liberal do Porto, falaram assim, não, a gente também tem que participar desse movimento. A nossa decisão também é importante. E aí o que eles fazem? 45 deputados de diferentes regiões brasileiras foram para Portugal com a esperança de se juntar aos deputados portugueses e fazer uma constituição. Mas lá chegando, os deputados do Brasil foram vaiados e impedidos de falar pela multidão de portugueses que se aglomeravam nas galerias do prédio. Contrariados, descobriram que o desejo dos portugueses era que o centro das decisões do Império Português, instalado no Rio de Janeiro, voltasse a ser em Lisboa. Então o que acontece? Saem os deputados aqui do Brasil, vão para Portugal, porque eles pensam o seguinte, se está sendo votada uma Constituição que vai interferir diretamente na nossa vida,
vamos lá, vamos nos juntar a eles para pensar na Constituição de uma forma conjunta. Só que quando eles chegam lá, os portugueses falam, vocês, brasileiros, o que vocês querem se meter na política daqui? Tem nada que ver, é vaiado, é achincalhado. Eles não acham que os brasileiros têm esse direito de participar da elaboração da Constituição. Por quê? Para eles o Brasil ainda é uma mera colônia. Para eles o Brasil ainda é alguma coisa que Portugal só vai, explorar e retirar de lá dinheiro e matéria-prima. Gente, só para vocês, eu tô falando o tempo inteiro de Cortes. Cortes é o nome dado ao parlamento português, isto é, ao conjunto de deputados e senadores. Quando a gente fala se reuniram nas cortes, aqui, essa figura é a figura da corte, é onde eles se reúnem, então vendo onde os políticos se reúnem para poder discutir a Constituição, discutir os rumos do país. Essa revolução gerou burburinho não só em Portugal, mas também no Brasil. No Brasil começou a se discutir também sobre os rumos, os caminhos que Dom João deveria seguir e sobre a política que seria instalada. Liderada por homens como Gonçalves Ledo e José Bonifácio, o Partido Brasileiro lutava por maior autonomia para o Brasil no interior do Império Português. Vamos lá. Partido Brasileiro, preste atenção, olha para cá. Você tem, por um lado, o Partido Português, que era formado por quem? Por militares e comerciantes portugueses. Esses aqui, eles apoiavam a volta de Dom João VI para Portugal. Então eles estavam muito ligados aos preceitos que estavam sendo falado lá em Portugal, né? Partido Português. Então, pensando junto, ainda se põe numa situação acima do Brasil. Por outro lado, você tem o Partido Brasileiro, que é formado por fazendeiros, comerciantes e altos funcionários. Alguns portugueses também, só que aqui a participação de brasileiros é muito grande. E é favorável a que Dom João VI permanecesse no Brasil. Então você tem essa polarização. De um lado, Partido Português, do outro, Partido Brasileiro. Um querendo que Dom João voltasse, né? Em acordo com o que foi decidido na Revolução do Porto. E o outro falando, não, continua aqui, pensando mais no interesse do Brasil nisso. Só que o Partido Português, junto com o Partido Brasileiro, eles tinham divergências dentro deles. O Partido Brasileiro, por exemplo, eles discordavam entre si quanto ao projeto político. Por um lado, você tem o Gonçalves Ledo, que era favorável à proclamação da República e eleições diretas. E José Bonifácio temia as eleições diretas e acreditava que só a monarquia seria capaz de manter o Brasil unido. Preste atenção, gente. Pensa num país com a dimensão que tem o Brasil. O que você tinha medo na época? Que se proclamasse a República, não tivesse um imperador, alguém forte, fosse tudo se separando. Pensa assim, pensa na nossa América aqui, América do Sul. Era tudo possessão espanhola, né? Era o reino todo espanhol. Quando foram fazendo as independências, foi se dividindo. Você vê que hoje são vários países diferentes. O medo que se tinha é que acontecesse no Brasil a mesma coisa. Que depois que se libertasse de Portugal, se proclamasse uma república, fossem fazendo vários micropaíses, sabe? Não ficasse um país inteiro. Então, tinha essa divergência. Monarquia ou república. Isso ainda dentro do Partido Brasileiro. Aí o que acontece? Uma disputa entre as cortes, né, e o Partido Brasileiro. Por que o Partido Português aqui não está entrando? Porque o Partido Português está de acordo com o que as cortes falaram, está de acordo com essa volta. Pressionado por tropas militares portuguesas, Dom João VI resolveu voltar para Portugal. Só que ele deixa o seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Assim ele garante para sua família o governo do rico território brasileiro. Então, nessa disputa entre cortes e Partido Brasileiro, quem é que ganhou? As cortes. Porque, de fato, Dom João VI volta para Portugal. Só que Dom João VI, não é bobinho. Ele não vai querer perder, assim, o domínio total do Brasil. Ele vai, mas fala, então tá, deixo aqui meu filho Pedro como príncipe regente.
Ou seja, o poder em cima do Brasil saiu da mão dessa família? Não. Na verdade, só trocou do pai para o filho. Mas continuava aquela família que permanecia no poder. A permanência no Brasil de um herdeiro do trono português desagradou as cortes portuguesas, que começaram a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal. O Partido Brasileiro, por sua vez, iniciou um movimento para convencer Dom Pedro a ficar. Então, as cortes queriam que Dom João VI voltasse. Ok, Dom João VI voltou, mas deixou Pedro. Só que as cortes falam, não, não é assim. Não é só para voltar um e aí o outro fica e continua. Não, volta Pedro também. E aí o Partido Brasileiro bate o pé. Não, Pedro fica. Não vai não, já não foi Dom João VI? Agora deixa o Pedro. E aí entram os momentos importantes. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto com mais de 8.000 assinaturas pedindo que ele ficasse no Brasil, conhecido como Dia do Fico. Se é pro bem geral da nação, diga ao povo que sim, eu fico. Esse é o Dia do Fico, é o que o Dom Pedro fala, né? Então ele resolve que não vai obedecer às cortes e vai ficar no Brasil, certo? Já em 4 de maio, Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida no Brasil se ele dissesse cumpra-se. Isso ficou conhecido como o movimento do cumpra-se mesmo. O que ele quer dizer? Antes as ordens vinham de Portugal para o Brasil sem que nada fosse discutido. Mandou, vamos obedecer. Ele aqui, quando faz o cumpra-se, está dizendo o seguinte: recebi uma ordem de Portugal, eu que tenho que dizer que se vai se cumprir ou não. Ou seja, a ordem não está mais direta de Portugal. Agora Dom Pedro tem que passar por ele para ele falar, cumpra-se. Se não falar isso, não vai ser cumprido nada. Continuando nesses momentos importantes, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu 2 cartas, uma das cortes portuguesas e outra de José Bonifácio. Uma carta das cortes anulava seus atos no Brasil e ameaçava fazê-lo regressar à força. A carta de José Bonifácio dizia que só restava a ele voltar para Portugal como prisioneiro das cortes ou proclamar a independência. Então o que acontece? Vamos lá, esse movimento político de muita estabilidade, Portugal-Brasil. As cortes mandam Dom João VI voltar, ele volta, deixa Pedro, e aí Pedro estava sendo pressionado para voltar, disse que era para o bem geral da nação, a felicidade do povo, ele ficava. E aí ele começou a dizer que tinha que passar as ordens para ele, o cumpra-se. Aí chegou no momento que ele recebeu uma carta das cortes fazendo o seguinte, olha só, ou você volta agora, ou a gente vai te buscar força. E uma outra carta do José Bonifácio, lá do Partido Brasileiro, falando o quê? Ou se você voltar para Portugal, você vai voltar como refém da corte. Por quê? Quando João VI volta, Dom João VI volta com seus poderes muito limitados. Ou, se você não quer voltar para Portugal sendo refém das cortes, sabe o que você pode fazer? Se livra de Portugal. E aí, Dom Pedro escolheu romper com Portugal. O Brasil conseguia, assim, a sua emancipação política. Gente, uma coisa para pensar sobre essa independência, essa questão de romper com Portugal, é o seguinte: a independência do Brasil foi liderada pelas elites, interessadas em manter a liberdade de comércio, ampliar a autonomia administrativa e conservar seus privilégios, mantendo a maioria do povo afastado da política. Isso ajuda a explicar por que o projeto de independência vitorioso manteve a monarquia, a escravidão e a grande propriedade. O que isso significa? Significa que esse nosso movimento de independência foi um movimento da elite, mantendo os poderes da elite. Então, a escravidão, a elite se beneficiava da mão de obra escrava. Vai acabar com a escravidão? Não. A monarquia mantinha os privilégios. Vamos acabar com a monarquia? Não. Então, foi um projeto de independência. Olha só, é uma independência que é feita mantendo a família real, ou seja, mantendo os antigos poderes ali. E aí,
o que acontece? A aclamação de Dom Pedro. O Dom Pedro foi aclamado em 12 de outubro e aí uma multidão compareceu à sua festa. Isso significa o quê? Ele era querido, ele chega ao poder, mas sendo prestigiado. Isso daqui é a figura, né, mostrando como se fosse o dia da aclamação de Dom Pedro. Muita gente foi lá para ver o novo imperador do Brasil. Então, que a gente pense até agora no seguinte: não rompemos com Portugal, mas rompemos definitivamente? Não. Por quê? Quem fica no poder é uma monarquia liderada pela família real, a corte portuguesa. Então, Portugal ainda de certa forma continua interferindo nos assuntos do Brasil. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.